Senhoras e senhores, está começando mais um Tremindcast, hoje de número 101. Hoje teremos uma conversa muito convidativa, pois entraremos nos bastidores aqui de um escritório que tem mais de 5 mil clientes na base e mais de 800 avaliações 5 estrelas no Google. Você vai entender um pouquinho de como esse cara conquistou, né, esses números aqui, que são números extremamente relevantes, ele vai contar pra gente. A gente vai falar em 2 blocos aqui. No primeiro bloco vamos falar sobre a gestão dos processos, dos clientes, dos momentos de crescimento do escritório. E no segundo bloco, sobre a gestão de pessoas, né, como tornar-se interessante para as pessoas quererem principalmente trabalhar e crescer junto com o seu escritório. E obviamente a gente vai apertar o Júlio aqui e o Matheus, que eu sei que eles manjam bastante, para tentar entender aqui essa questão de vendas, marketing, como é que a gente cresce vendendo, botando dinheiro no bolso. O Júlio vai contar para a gente aqui alguns desses segredos aqui, a gente vai apertar ele. Bom, sem mais delongas, estamos com o Júlio Angel, ele é empreendedor, gestor ágil, gostei bastante dessa definição aqui, Júlio, depois você vai explicar, e advogado há mais de 16 anos. 16 anos, está correto? 16 anos. 16 anos à frente do escritório que leva seu sobrenome, Angel Advogados. A bio do Júlio é bem extensa, eu dei uma encurtada aqui, porque vale a pena ouvir você, então obrigado pela presença primeiro. Eu que agradeço, Guilherme. Obrigado aí, pessoal do Tremind. E também com o Matheus Aguirre aqui, que já tem carteirinha do podcast, já está quase pagando um boleto. Já recebeu o boleto ou não? Recebi já o boleto aqui do aluguel, pode então, já paga a minha parte. Por favor, né? O aluguel é melhor para nós, para você pagar, Matheus. O Matheus é o cara que comanda a Zeno, que é uma startup jurídica que está revolucionando a forma de solucionar conflitos jurídicos, está sempre com a gente aqui. Então, um cara que, manja bastante, está nos ajudando a levar o podcast mais longe. Bora então, Juliane. A Juliane eu já nem apresento mais, porque ela está quase me chutando aqui do podcast, então, né? Ela tentou, né? Ela tentou te tirar. Ela está esperando a oportunidade. Espere, aguarde os próximos episódios aí, Matheus. E é do 0 ao 100, aí ela vai pegar do 100 aos 200, né? Gente, vamos começar o primeiro bloco para falar sobre processo e clientes no escritório. Eu até notei aqui na pauta, enquanto eu fazia, eu pensei em começar com uma coisa um pouco mais leve, brincando um pouquinho, porque vocês podem compor isso que a gente não sabe dentro do escritório. Pensei em construir rapidamente aqui uma reflexão sobre os perfis, ou tem chamado agora de arquétipos, né, dos advogados. Por que eu até coloquei isso aqui brincando, para que vocês consigam nos dar uma noção e a opinião de vocês sobre isso? Porque, por exemplo, a gente vê aqui que tem um advogado cumpridor de prazo, né? É aquele cara que está sempre cumprindo prazo no dia, ele nunca tem tempo para nada, sabe? Ele não consegue ver marketing, não consegue ver vendas. Então, é um arquétipo ali do cumpridor de prazo. Posso colocar o nome, cumpridor de prazo. Mais nada. Agora, eu sei que tem outros arquétipos de advogados, e eu acho que o Júlio e você, Matheus, podem dar uma ideia para a gente, se a gente começa com um perfil e depois se transforma, ou se tem como o cara começar já da forma correta. Então, a primeira pergunta que eu quero soltar aqui é o seguinte: como é que são esses perfis, assim, cara, que vocês percebem entre amigos, né, que tem escritório de advocacia? Tem um perfil certo, tem um perfil errado, tem os perfis que são os mais cômicos, assim, que representam um padrão da advocacia? Como é que é isso? Quer puxar aí, Júlio? Inaugurar a tua participação? Então, beleza, vamos lá então. Porque realmente é muito desafiador, né, para o sócio, enfim, na minha qualidade aqui como sócio, porque eu tenho que, de certa maneira, né, organizar, tentar definir quem que vai ocupar qual papel, e eu tenho que o tempo inteiro estar alinhando, né, o que a pessoa espera, aonde ela quer chegar na vida dela com as necessidades da empresa. E realmente parece que a preparação tradicional do curso de Direito faz a pessoa ter essa mentalidade de que ele vai ficar ali cumprindo determinados prazos, um operador, né? Simplesmente, digamos, um operador do cumprimento do processo. E a realidade da advocacia depois exige outras funções. A realidade exige outras funções para que o negócio, a advocacia, funcione. O negócio, a advocacia, funciona com o fechamento, com a atração do cliente, né, lá no marketing, com o fechamento do contrato e depois com o relacionamento e também com a parte do peticionamento daí com o cumpridor do prazo, né? Então vamos separar aqui em 4 macroatividades no mínimo, 4 macroatividades, e ele sai preparado para uma dessas 4 macroatividades, né? No padrão, é a última, inclusive. no né? padrão tradicional, né? E é essa que ele tem como visão de que é a mais importante de todas elas. Não estou colocando em grau de importância, mas é essa que ele tem na visão como mais importante. Então, como desafio da tua empresa, desde o início, é você mostrar que existem todas essas outras atividades a serem realizadas, todas essas outras, e criar uma estrutura em que demonstre para ele a importância dessas atividades e consiga demonstrar como que também ele ganha dinheiro fazendo essas outras atividades.
Então, aí depende da tua organização, como ela consegue mostrar isso e quanto elas valem dentro desse processo de produção. Porque isso é verdade. Muitos escritórios não valorizam essas outras três. Tipo, se você entrar num escritório mais tradicional, você vai perceber que o advogado vangloriado, o advogado que tem status, é o que é o cumpridor de prazo, entre aspas. É o que está na última ponta final. Quem foge um pouquinho nessa curva, quem exerce outros papéis, muitas vezes não só advogado, mas, sei lá, você tem uma pessoa da controladoria, ela está em um substatus, né? Ela não é tão importante quanto a pessoa que faz ali o cumprimento dos prazos, que faz o peticionamento. E aí você está instigando teus advogados a serem terem esse arquétipo, né? Terem esse perfil. Isso. Aí cabe um papel de quem faz a gestão da organização, conseguir demonstrar, né? Aí você tem que conseguir demonstrar a importância de cada um desses papéis e fazer o advogado identificar dentro das competências que ele quer desenvolver, qual é a visão dele de futuro, aonde ele quer estar dentro dessas posições e mostrar, de repente, que se ele trabalha na parte comercial, por exemplo, ele vai ter uma remuneração atrelada ao que ele consegue matar nos contratos inicialmente e lá, de repente, quando ele está na produção, ao resultado que ele consegue atingir no processo, mostrar que se ele estiver na produção, enfim, isso de acordo com cada estrutura de organização, né? Enfim, cabe à organização mostrar ali as repercussões de cada escolha que o advogado faz. O problema, se é um problema, né, e na verdade existem os problemas e cabe à organização resolver, é justamente mostrar essas outras necessidades que as organizações têm e dentro do contexto de todo o mercado, essa valorização que o Matheus acabou de falar, que vem muito daí do ego do advogado em si, não, eu sou o cara, o fudidão aqui em determinada matéria do direito, e ele quer ter outros colaboradores também fudidão naquela matéria do direito. Igual ele, e aí ele, de repente, não consegue valorizar e ter essa outra visão sobre as outras áreas. E era né? quem mais deveria valorizar. valorizar. Vai reproduzindo isso daí faz esses perfis de escritórios que não tem sustentabilidade, que vive da figura de um sócio principal. E você pensar, ele deveria valorizar mais as figuras diferentes dele, porque, digamos, se ele manda muito bem em tributário, ele tem vários advogados que nem ele, bons em tributário, peticionadores e tal, mas ele não manda bem em controladoria, ele não manda bem em marketing, ele não manda em vendas. Quem ele mais deveria valorizar dentro da organização dele, né, em questão de prioridade estratégica, seriam as pessoas que têm skills complementares com ele, que vão fazer a retaguarda do que ele é fraco. Né? E isso fortaleceria a organização dele, você pensando no sentido que a organização é um time, né? E um time não faz um jogador, né? É legal. Isso, na verdade, enfraquece. Quando você tem um jogador muito forte, na verdade, você enfraquece o resto porque você coloca todo mundo ali numa posição de coadjuvante, né? Não é numa posição de organização. Júlio, e deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que tem como, na sua visão, na sua opinião, um advogado ter esses 4 perfis ou atuar nessas 4 áreas ao mesmo tempo? Tipo, eu estou em marketing, estou em vendas, tenho esse conhecimento, por mais que eu não execute, mas eu conheço essas 4 áreas, não só advogo, mas faço essas outras coisas também? Com certeza, tem sim, com certeza. Um gestor ali, um diretor executivo principal, na minha opinião, ele precisa dominar isso. Como que você vai sentar ali com, digamos, num status de hierarquia, com um coordenador, com um gerente, ou com um head, como agora falam, né? Head, né, Matheus? Agora é chique, nas vezes com um head, como agora falam, e vai conversar com ele, se você não consegue entender o que é um tráfego pago, ou o que é um conteúdo, o tráfego orgânico, se você não sabe o que é... SEO, enfim. SEO, isso lá lado do marketing, mas vamos colocar lá no comercial, daí se você não entende, daí lead, se você não sabe o que é a taxa de conversão, se você não sabe o que é funil, se lá na controladoria você não consegue entender daí os fluxos, enfim, ou se você também não entende lá a questão técnica do direito, então, na minha opinião, não, porque eu, na verdade, dessa maneira me entendo assim, trabalho assim, mas um diretor executivo dentro de um escritório da advocacia, se assim a gente puder entender que existe um diretor executivo, ele precisa entender dessas partes para poder conseguir conduzir uma empresa adequadamente. Ele, afinal de contas, ele vai, se a gente agora se aprofundar um pouco em dados, né, ele vai ter que entender os dados que ele está analisando. Um pouco de tudo, né? E se for um escritório pequeno, assim, por exemplo, advogo sozinho ou com poucos advogados, você acha que ele conseguiria ou ele deveria focar nessas 4 áreas, tipo, atender tudo, ou você acha que ele deveria priorizar uma coisa ou outra? Porque ele não tem condição de ter um diretor, ou não tem condição de contratar outras pessoas. Ele advoga sozinho e está começando agora. O que você acha que deveria ser a prioridade para ele? É uma boa pergunta. Deveria ser a prioridade. O Júlio me corrija, mas, cara, olhando em aspecto estratégico, você desenhou meio que 4 etapas, né? Começando com marketing, passando por vendas, qual que era a gestão e daí a peticionamento.
Sim. Se você não tiver marketing funcionando, se você não tiver lead entrando, você não vai ter venda. Se você não tiver venda, você não vai ter gestão e você não vai ter petição para cumprir. Posso contar uma história? Conte. Fica à Como que vontade. eu comecei? E para todo colaborador que entra no meu escritório hoje, eu conto a história do escritório. E um dos primeiros pontos eu falo do desafio que eu tive, né? Eu estava num escritório de advocacia que trabalhava para banco e o sócio lá, ele via lá algumas advocacias contra banco estourando lá no Rio Grande do Sul e ele pensou em criar um braço contra banco, enfim, ele estava articulando alguma coisa assim e ele lançou esse desafio para mim, tá? É claro que deu uma outra, enfim, ele montou uma estrutura paralela e lançou esse desafio para mim. E eu lá no meu quarto para quinto ano, e enfim, e eu era aquele cara que eu tinha que Você não estava nem chutar a formado bola e fazer o gol. Legal. Eu tive esse desafio. Enfim, Legal. e a primeira coisa, como o Matheus disse, realmente, eu tinha que primeiro buscar o cliente, mas eu atendia o cliente, fazia lá a petição, outra pessoa assinava, aí não era processo físico, não era processo digital, era processo físico, eu levava até o fórum esse processo, aí saía uma publicação, eu buscava lá o processo, fazia, enfim, eu fazia tudo isso daí, mas o que eu tinha nessa época, olha onde estava o foco, sabe? Olha onde estava o foco, e foi que esse cara me ajudou, na verdade, foi que ele me abriu do ponto de vista do negócio, até me arrepiei, na verdade, porque é um cara que eu devo uma gratidão para ele em relação a isso, tá? Porque eu faço esse histórico, e a única coisa em comum que teve todo esse histórico que me diferenciou, foi porque sempre eu produtizei na advocacia, tá? Eu sempre produtizei, eu sempre trabalhei com produto. Bem legal. E a única coisa que eu foquei, na verdade, foi que eu produtizei desde aquela época. Então, eu já consegui trabalhar em algum tipo de escala. Eu fazia um tipo de ação só, 2 tipos de ações. Tá? Eu fazia uma ação que resultava em uma outra ação lá na época. Tá? Isso permitiu que eu ganhasse algum tipo de escala. E eu conseguia, de certa maneira, ir buscar. Eu já sabia qual cliente eu queria, eu já sabia mais ou menos como eu buscaria aquele cliente e consegui, num curto espaço de tempo, começar a fazer essa carteira de clientes. Entendi. Por isso que quando você vem e pergunta meu big number aqui, eu falo que é isso daí, porque isso realmente é uma coisa muito relevante para mim. Eu falar que eu tenho 5.000 clientes, pessoa física, que eu comecei a construir numa época lá atrás, que era glamour você falar que você era um advogado empresarial. Sim. Não tinha, hoje, essa capilaridade que você tem na mídia social, porque hoje você tem uma capilaridade que você ser um advogado pessoa física, você pode ser um bambambam hoje, naquela época não. Você tinha que ser um advogado empresarial, você era um ninguém. Ninguém queria ser. Você só olhava os cases das advocacias empresariais. Isso até 5, 6 anos atrás. Sim. Até começar a aparecer os caras aí, porque o que manda no mundo é o capital, o dinheiro. Agora a galera começou a ver que tem dinheiro também com pessoa física. Também tem dinheiro e consegue ganhar muito mais dinheiro às vezes. É verdade. Entendeu? E ninguém conseguia. Poucas pessoas viam isso daí lá atrás. Tá? Enfim, e foi isso daí que realmente foi o ponto relevante. Se você é um advogado empresarial, trabalhista ou tem interesse nessa área em São Paulo, olha que bacana essa informação. Nos últimos 2 meses, aproximadamente 25.000 novos processos foram judicializados no Tribunal do Trabalho. Desses 25.000, 9.000, aproximadamente, representando 37%, tem uma relação direta com hora extra. E o último nessa fila para representar os 80% das novas causas judicializadas é o assédio moral com 0,31%. E o que isso quer dizer? Qual é o trabalho que nós fazemos aqui? Nós acompanhamos os novos processos que estão sendo judicializados e cruzamos com a forma como o seu público-alvo está procurando, para enxergar no final dessas contas o que a gente chama de probabilidade de negócio. Então, por exemplo, hora extra nós temos 115.000 pesquisas média nesse período contra 9.000 processos. O que isso indica? Que nós temos 7,8% de probabilidade de fechar um negócio. A cada 100 pessoas que procuraram um advogado para falar sobre hora extra, 7 fecharam negócio. Isso é probabilidade. Isso te dá uma informação quente que facilite o trabalho comercial, marketing, estratégico do seu escritório. Se isso interessa para você, se esses dados, não só do trabalhista, mas de outras áreas do direito que nós temos mapeados aqui, são interessantes para você tomar decisão, por gentileza, clica aqui em Saiba Mais ou fala com a nossa equipe pelo WhatsApp que eles vão te fornecer um relatório gratuito para você conhecer, para você experimentar essas informações e tomar melhores decisões estratégicas, mais assertivas, gerar mais negócios para o seu escritório. Quais são os momentos de gerenciamento dos processos, né, dos processos mesmo, tá? Do processo do ponto de vista jurídico no escritório, que ele começa pelo eu advogado e depois vão chegando colaboradores. Que eu quero dizer assim, puxa, você falou até de algumas coisas interessantes que eu gostei, que você fala assim, o cara tem que fazer as 4 coisas. Mas eu fico pensando assim, que no começo ele tem que cumprir prazo, ok, legal, porque ele está sozinho.
Daí, daqui a pouco, sei lá, vem a secretária ou vem o advogado júnior, que é uma boa pergunta, né? Começa pela secretária, pelo advogado, ou vem pelo estagiário. Aí ele para de cumprir o prazo, passa para o outro. Quais são os momentos e as fases desse jogo, assim, sabe? E se ela é marcada por algum indicador. Exemplo, você fala assim, cara, até o 100º processo, eu já vi várias pessoas falando sobre isso, até o número 100 do processo, eu fazia isso aqui. Depois eu chamo uma pessoa, que daí eu quero chegar no número 500. Como é que você tomou essa decisão? Foi meio natural, assim, foi acontecendo, ou você tinha registros, assim, pontos de intersecção, assim, que você falou, agora contrato mais uma pessoa, agora faço isso aqui. Como é que foi isso? Tá, bom, você falou uma espécie de método, né? Então, um método sem processo, eu vou contratar outra pessoa, beleza? Quando você começa a desenvolver um raciocínio de método, mostra que você já está pensando em gestão, né? Então, isso daí é um ponto interessante para a gente pensar, porque hoje, por exemplo, grande parte do meu tempo, eu fico pensando em como que eu consigo transformar um conhecimento que está na cabeça de uma pessoa em um método para simplificar aquilo e outra pessoa com menos conhecimento consiga resolver aquilo. Isso que, no final das contas, os sistemas fazem, né? Os sistemas fazem isso. Eles centralizam conhecimento depois para que a gente consiga automatizar, enfim, fazer tudo isso daí, tá? Vamos colocar na minha experiência que aconteceu comigo, tá? E agora, inclusive, eu vou ter que mandar um beijo para minha esposa, para a Cláudia. Tá? Te amo, Cláudia, porque ela foi a primeira terceirizada que eu tive na minha empresa. Dentro dessas ações que eu fazia, tinha uma fase extrajudicial que eu precisava mandar um AR, tá? Eu precisava mandar um AR. Mas os mais novos nem sabem o que é um AR. O aviso de recebimento. É uma carta que você manda para outra pessoa e ela comprou, e ela assina um documento comprovando Volta aquela que coisinha recebeu. amarela para você quando você manda, sabe? Não? Não. E, enfim, e qual que foi lá e o que eu pensei? Eu falei, pô, isso aqui é tão simples que eu não preciso fazer, eu posso passar isso para outra pessoa fazer, né? Esse foi, na verdade, e quanto que vale isso aqui? Lá eu fiz algum cálculo mental, eu sabia o quanto poderia me resultar aquilo, eu posso pagar X reais para que uma pessoa faça isso. Então, a primeira terceirizada que eu tive na vida foi a minha esposa hoje, tá? Eu pagava para ela R$3 para ela na época, para ela fazer um AR. Vocês Na verdade, eu superfaturei. Vocês conheceram assim? Não, eu conheci ela no escritório do pai dela. Eu era estagiário lá, ela estava na recepção do escritório do pai dela, eu conheci ela lá. Que legal. No escritório do pai dela. Depois trouxe ela para trabalhar com você. Daí ela trabalhou lá e hoje ela também trabalha comigo lá no escritório. Ô, Júlio, mas sabe que você tocou no ponto legal? Primeiro que parabéns, né, pela jornada ali com a esposa, que é difícil, né? Um podcast à parte, né? Contar como é que você faz essa gestão ali e tal, que é um ponto importante. Mas o que me chamou a atenção na tua história, que assim, ó, a gente sempre fala aqui para o advogado, olha, a gente você pode começar um marketing, a gente tem, né, formatos de negócio aqui que possibilita o cara começar um marketing sozinho. E é uma dúvida muito comum, porque a gente brinca que o advogado não sabe muito trabalhar com números e tal, né? Não é muito bom em matemática, exatas e tal. E aí a gente fala para o advogado, chega um momento em que a tua hora está valendo mais a pena você terceirizar. Esse é o momento que você contrata uma agência, que você contrata, né, um advogado e tal, porque o teu valor ficou mais caro. E quando você trouxe a questão do AR, é exatamente essa lógica, né? Você falou, pô, isso aqui para mim, vou pagar tanto, mas eu gasto, na minha hora vale muito mais. Hoje atendendo um cliente, né, fazendo uma petição e tal. Tem relação com isso ou não? Com certeza. É uma questão. E esse ponto de você entender o quanto vale a tua hora e de você conseguir entender também como que você consegue transferir uma atividade para outra pessoa e garantir a qualidade dessa atividade. Aí você tem que entender que você precisa criar esses métodos de transferência, né? É uma questão de amadurecimento de gestão. Hoje, se você perguntar para um advogado, você sabe que é um framework? Quanto sabe? Isso é básico. Sim. A gente tá falando, framework a gente está falando de gestão. Sim. Quantos sabe? Claro. Poucos, né, de fato. Entendeu? Checklist. Quantos faz checklist? Sim. Quantos sabe checklist? Quantos, entendeu? Por que um avião não cai, né? Eles entendem o funcionamento do avião, conhecem, entendeu? Enfim, Bem isso legal. é básico, sabe? Enfim, e isso é gestão. Com certeza. Gestão é mais simples, na verdade, do que se fala, entendeu? E isso tem relação com a transferência do conhecimento, transferência do conhecimento, uma maneira que uma pessoa que você não exija tanto intelectualmente dela, entendeu? Eu posso garantir a mesma qualidade do serviço que eu presto hoje com um advogado mais júnior lá no meu escritório, até que um estagiário faça. Inclusive hoje, eu trabalho hoje com ações que 98% dos advogados não vão fazer, e hoje faz parte do meu posicionamento, coisas difíceis mesmo, entendeu? Porque eu estou hoje partindo do pressuposto que eu quero fazer coisas difíceis, porque eu quero valorizar o meu trabalho, porque eu quero fazer um preço do honorário inicial
E eu quero que o cliente vai pagar, porque ele vai procurar e ninguém vai saber fazer aquilo como a gente faz. Bacana. E não sou eu que vou executar a petição dele, Sim. porque eu crio métodos para isso. Bem legal. Júlio, eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais, não é tão focada na pauta, mas é uma curiosidade minha. Você sempre foi assim? Tipo, pensar em marketing, pensar em processos, pensar em gestão? Porque você foge bastante da curva do advogado que sai, tipo, acabou de se formar em direito. Então, você sempre veio já com esse pensamento ou você teve algum mentor, alguma virada de chave, alguma coisa que aconteceu na sua vida que fez você começar a se preocupar com outras coisas? Então, a virada de chave foi justamente essa oportunidade que eu tive, na verdade, durante o período que eu ainda estava na faculdade, de certa maneira, esse dono do escritório me dá... foi mais ou menos assim, ó, cara. Eu tive lá um atrito com um estagiário que tinha sido promovido a um coordenador, e esse estagiário, tipo, não era um coordenador, mas era alguém que mandava em mim. Estagiário Ele sênior me pegou ali. no pulo fazendo a monografia lá e tal, mas meus resultados eram bons. Se fosse uma gestão por indicadores, os meus resultados eram bons. Era Você melhor. estava fazendo a monografia na hora do trabalho Na hora e o do- cara do- ficou puto com isso. mas os meus indicadores eram bons. Sim. A minha atividade basicamente era fazer acordo, eu ia fazer mais acordo que todo mundo que tinha que fazer acordo lá. O Júlio ficou puto com esse sentido até hoje, está justificando. É, Manda um abraço para ele. Era Manda um abraço. bom, era bom, era bom. Era bom. A gestão era por horário cumprido, não era por resultado. Não, era bom. Isso daí, enfim, e isso, Certo. claro que o dono do escritório sabia. Claro. E dele me chegou e falou, ó, cara, isso aqui tá tal, mas daí tem esse outro negócio aqui, mais ou menos. Ou você faz isso, cara, mas lá não dá mais, quer fazer isso aqui? Aquilo lá era uma encrenca, que Sim. todo mundo que entrou não conseguiu. Eu falei, não, beleza, dá pra mim. Era o matadouro ali, você ia lá dá pra pra mim morrer. então, dá pra mim esse negócio aí. A prova de Ou o fogo, cara te né? mandava embora, te passava um puta desafio. E eu assumi, né? E detalhe, e eu tinha engravidado, daí a mãe da minha filha, né? Que não é a Cláudia, que é minha esposa. É a Pamela, a mãe da minha filha, da Júlia. Que trabalha comigo hoje lá no escritório. A Júlia tem 16 anos, já é estagiária lá no escritório lá também. Que legal. Então vocês vão ver como é que nepotismo só come pra solto. falar disso, porque olha... História, né? A história de Vai, Júlia é história. intensa. E aí, então, enfim, então eu fiquei numa posição e ele já me ofereceu uma sociedade nessa época. Acho que foi sorte. Ele falou, ó, Júlio, então eu vou te pagar aqui um tanto aqui, ó, vai ser mais ou menos a tua bolsa de estágio, mas se você fazer render isso aqui, Se der certo, vai tantos dar. por cento é teu. Eu falei, pô, tantos por cento é meu? Massa. Então, pô, se tantos por cento é meu, então eu vou atrás desse por cento que é meu, né, cara? Sei. Eu fui atrás e de repente eu consegui aquele primeiro por cento meu. Mas, porra, parece fácil até conseguir esse por cento aqui, porque aquele por cento era muito por cento. Assim, tipo, pô, 30% de sei lá, R$1.000, era R$300, né? Sim. Eu falei, cara, Sei. tanto que uma vez eu ganhei um tanto que deu pra comprar um terno. Eu fui lá e comprei um terno, lá na Brooksfield. Até, assim, Que foi um legal. dos primeiros né, que eu ganhei, deu pra comprar um terno. Eu falei, meu Deus, eu consegui comprar um terno. Sim. massa. Enfim, e Foi foi isso a que partir foi tua dali virada de que chave. me startou para isso, né? legal. E outra, eu venho de uma família de empreendedores. Meu pai e minha mãe, eles também têm, eles têm comércio, né? Eles têm distribuidora de doce aqui em Curitiba, tal. E eu já legal. cresci ali no comércio, eu sabia contar dinheiro desde pequeno, eu olhava. E o eles atendimento ao público falavam, também, né? Oi? Atendimento ao público também, Já né? Isso é tinha muito isso importante. daí, entendeu? Então já tinha essa bacana. pegada. Legal. E em 2012, daí eu fui fazer um MBA, tá? E daí, então teve essa conjuntura de fatores, entendeu? Então eu falei, pô, daí foi que... Você tinha o terreno fértil já, né? O cara eu te já empurrou pro desafio e aí o MBA entrou com a teoria em cima mesmo. depois. Exato. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a gente tentar explorar um pouquinho mais a parte de processo, que a tua história é animal, mas eu vou puxar um pouquinho aqui, até pensando no pessoal que nos acompanha bastante aqui. Esse fator tempo dos processos, que tem a parte do passivo ali da justiça, do passivo até mesmo do escritório, que às vezes não tem o que fazer, né? O moroso da justiça que a gente está acostumado. Enquanto eu estava fazendo a pauta aqui, eu vi uma advogada que eu achei bem interessante, queria pegar a opinião de vocês, que pode ser um pouco polêmico. Que ela fala assim, ó, independentemente da morosidade da justiça, a cada 90 dias, 120 dias, eu entro e faço algum tipo de movimentação. Tá? Então, ela vai agitar de alguma forma. E a gente percebe que isso pode ser, quem sabe, um diferencial, porque, pô, tá movimentando, porque o cliente ele pergunta, pô, Júlio, como é que tá meu processo? Né? E você com 5 mil clientes ao longo de todo esse tempo, um volume de processo também animal. Quais são os pontos críticos que você diria, assim, tipo, da tua metodologia que você foi aprendendo? Você fala assim, pô, entra o cliente, sei lá, vou dar um exemplo aqui, né? Bem bobo, porque eu não sei de fato, tá? E depois de 3 meses, eu já faço uma primeira reunião com ele, passo uma posição. Ou só passo uma posição quando tem movimentação. Como é que são esses pontos críticos que fazem com que ele tenha um bom atendimento? E vá lá avaliar você no Google, dizer, ó, foi massa a minha experiência com o Júlio. Como é que é isso, Júlio?
Estamos no relacionamento com o cliente, né? Estamos no relacionamento com o cliente agora, né? Conta teu segredo aí. Conta o segredo das avaliações, das 800 avaliações do Google. Tá. Primeiro, a gente lidar com pessoa física, a gente tem que lidar com a ansiedade do cliente, né? Sim. Nossa, muito. Tem que lidar com a ansiedade do cliente. Hoje, vamos colocar um contexto, né? O cliente ele tem acesso ali, à informação se ele digitar o nome dele, ele consegue ver os processos que estão tramitando, ele não entende exatamente o que está escrito lá na justiça, então se ele lê alguma coisa, ele vem te questionar pelo WhatsApp, que é um canal que parece que exige uma resposta imediata, né? Se você não tem uma resposta imediata, você já está quebrando uma expectativa, e a gente se dispõe a atender pelo WhatsApp. Então, a gente está num campo bem delicado, um campo fácil de você criar aquilo que a gente conversava sobre o ponto de combustão, porque simplesmente pelo fato de você não responder na hora que ele quer, ele pode ser um cara sem noção e, por exemplo, te mandar uma mensagem final de semana ou 9 horas da noite, ele pode, na cabeça dele, criar um ponto de combustão, tá? Então, a gente está pisando em ovos hoje o tempo inteiro, principalmente com 5 mil clientes. 5 mil clientes é um ativo e um passivo ao mesmo tempo, tá? Sobre esse aspecto. Boa, não é um boa. relatório que eu mando. Não é um relatório que eu mando. Então, para nós, realmente é um ponto muito importante e eu tenho testado eu tenho feito vários testes de como eu consigo resolver isso daí, tá? Porque ao mesmo tempo que eu tenho 800 avaliações 5 estrelas, é claro que eu também tenho muitos problemas. Eu não preciso ser Sim. hipócrita de dizer. É duro conseguir isso, não é fácil, tá? É duro conseguir isso. Mas, vou ser direto, para conseguir a avaliação, o que você tem que dar? Uma notícia boa, no mínimo. Ele não vai te dar uma avaliação positiva se ele não teve nenhuma notícia boa. Perdemos a causa, mas, pô, avalia lá. Enfim, eventualmente, se você teve todo um histórico de bom relacionamento, você pode conseguir isso, mas você vai difícil, sim, conseguir um histórico de bom relacionamento nesse contexto, eu estou falando, é muito difícil. Mas é porque tem aquela piadinha, né, Júlio, que o cliente o advogado nunca perde a causa, né? Quem perde é o cliente, né? Pois então você é. fala, pô, você perdeu a causa aqui, mas como é que foi o atendimento? Brincadeira. Pois é. Então, o que eu tenho feito? Vamos colocar o meu momento agora. O que eu tenho feito? Tá? Já vou abrir com o jogo, tá? Eu tenho procurado no onboarding agora aqui. O onboarding, o que eu estou considerando onboarding? O meu onboarding hoje, ele dura até a ação estar na justiça. Então, tu tá com um relacionamento muito próximo com ele. Aí a ação na justiça, a notícia é boa. Aí eu já tento arrancar. Ah, que legal. Onboarding, muito próximo, muito próximo, Mais muito próximo. rápido, tá. Aí eu já faço o quê? Daí eu tenho alguns princípios, tá? Princípios de comunicação. Princípios de comunicação. Simples, comunicação simples. Previsibilidade. Quando vai acontecer o quê? Vida real. Princípio, vida real. Eu não posso falar uma coisa que não impacta a vida do cliente, uma coisa que é meramente processual. Como que isso impacta na vida do cliente? E é essa que é a dificuldade, a ruptura que eu tenho que fazer com aquele advogado que só aprendeu a fazer petição. Ele consegue explicar para o cliente, por exemplo, não é que foi provido, o advogado falava, foi provido. Não, falava, olha, você pode ganhar aqui 5 mil, mas ainda cabe um recurso e a gente vai tentar aumentar para 10 mil, se tudo der certo. Não foi provido não foi provido, não, enfim, não, foi concedida aqui a tua sentença, enfim, sabe? Eu adorei esse conceito dele, de vida real. Princípios, você tem que implementar princípios de comunicação. Então, eu trabalho com princípios de comunicação para não ter que dizer exatamente o que a pessoa tem que estar falando, ela pensando nos princípios. Eu estou sendo previsível, eu estou sendo simples, e eu estou falando na vida real dele, o que acontece na vida real, e o meu onboard eu estou tentando trabalhar com bastante eficiência ali, entendeu? No meu onboarding, tá? Quem faz é um advogado, Júlio? Ou uma pessoa de CS, por exemplo? Você precisa indicar hoje com todo o aprendizado que você tem. Tá. Eu trabalhei com CS no meu escritório, tá? Trabalhei com CS, porém ali eu remodelei ali, eu não tenho mais especificamente uma área de CS no meu escritório, agora eu tenho uma pessoa ali que eu dei uma função que eu chamo como se fosse de mentalidade de CS, que ela é responsável mais por implementar uma mentalidade na empresa e trabalhar com fluxos, com princípios, sabe? E eu estou trazendo isso aqui para dentro do setor técnico mesmo, tá? Porque eu entendi que eu afastei o setor técnico do relacionamento com o cliente, eu entendi como um erro, eu afastei o setor técnico do relacionamento e as informações estavam chegando sem qualidades para o cliente. E havia esse gap de conseguir transformar uma informação processual de como aquilo repercutia na vida real.
do cliente, entendeu? Porque você precisa que uma outra pessoa, que não é a pessoa técnica, entenda o que está acontecendo no processo, aí eu situe entendi pra que poder estava traduzir. acontecendo esse gap, Esse é um tá? desafio mesmo. Aí eu entendi que estava acontecendo, você sabe que isso daí eu entendi que estava acontecendo esse gap, tá? E aí, nesse caso, você preferiu, então, treinar o advogado, que é técnico, para fazer o atendimento, do que ter separado, que aí você colocar dentro do unir. técnico, e dentro do técnico a gente cria uma estrutura que não significa necessariamente que o advogado faça isso, ele pode ter uma gestão, por exemplo, de estagiários e ter níveis de atendimento lá dentro, desde que todo mundo compreenda os princípios, entendeu? Então, são princípios. Então, Entendeu? você uniu ali o bom atendimento, os gatilhos, o que você usa para prestar um bom atendimento e conseguir esse diferencial de vocês, com o conhecimento. Isso, Técnico. isso. Bem legal. Os princípios, você trouxe, achei bacana você usar a palavra princípios, para mim despertou uma coisa diferente, assim, não tinha ouvido ninguém colocar desta forma. Mas é como se você sempre tivesse a mesma estratégia, a partir de uma experiência animal, de falar com o cliente para poupar. Então, tipo, você pega assim, vamos supor aqui, né? O cliente tem ansiedade, como é que eu supero a ansiedade? Então, tem um princípio específico para a ansiedade. Você mapeia, assim, quais são as dores comuns ao longo do processo, e aí você já sabe, primeiro tem que matar a ansiedade. Para matar a ansiedade, tem essa e esse remédio aqui, que são os seus princípios. Depois disso, tem mais o que, assim, que você percebe? Eu queria explorar um pouquinho mais, porque é animal que você está falando. A maioria dos advogados, acho que não sabe isso. Né? Matheus pode me Não, corrigir vida aqui. real, eu achei sensacional. Eu vou chegar em casa e falar com o Gustavo. Não, o das estrelas, já te falo que eu vou copiar, tá? Das avaliações, achei sensacional. Muito bom essas avaliações. Como é que é isso? Não, depois eu vou mandar o boleto, né? Você Manda o boleto. pede Não, esse tá pago. pacotinho Esse tá ali. pago. Você sabe que eu pensei, o Matheus sabe, ele é conversa. Eu pensei se viria ou não viria, mas tudo, não tem almoço grátis. Né? Eu vou avisar já. Boa. Então vamos lá, então. Os princípios eles são gerais, cara. Tá. A ideia é simplificar. Não estou tentando simplificar as coisas. Então ele tem que ter em mente que toda vez que ele for falar com o cliente, ele precisa ser simples, vida real, como que aquilo afeta a vida real e dá previsibilidade. E ponto final. Pense assim. Mas tem um Cara, script? Ele pode definir um script, entendeu? Ele tem autonomia, mas Mas é se você solto. fizer um script, ele vai ser robô, entendeu? Tá. Ele vai ser robô. Aí, se eu consigo fazer um script, eu posso pensar numa automação. Eu não preciso do robô, entendeu? Daí eu trabalho na automação. Se ele não compreender a automação, daí eu posso trabalhar com a automação, mas deixa o botão. Se você não entendeu, fale com uma pessoa. Aí é uma questão de tecnologia. Se eu consigo fazer script, eu boto na tecnologia. Aí, isso para quem já tem uma gestão avançada, como nós e a Zeno, né? A gente pode fazer isso, né? Porque a gente fez tecnologia, né? A gente entende um pouquinho, e aí a gente pode fazer isso, dar essa opção para o cliente. Se você não entende isso, agora você fala com uma pessoa, porque o script você coloca no modo robô. Quando uma pessoa precisa pensar, você valoriza a pessoa, aí você passa Fica tranquilo, fica tranquilo. Ó, enquanto arruma o Júlio ali... passa princípios. Sim, eu beleza. ia falar assim, que eu acho que a escolha da palavra princípios que o Júlio traz é muito acertada para nossa realidade. Se você tiver numa, sei lá, startup de qualquer outra área, uma empresa de qualquer outra área, a princípio soa estranho. Mas como o público que ele quer que empregue isso são advogados que estão acostumados com o conceito de princípios, regras, eles sabem a diferença, Alexai, sei lá como é que falava. Enfim, eles entendem o que é um princípio. Ele trouxe para a realidade deles uma forma de entender o que você chama de gatilho, né? Em vez de chamar de gatilho, ele chama como princípio, porque o advogado aí consegue entender. Tipo, já tem uma simplificação muito boa até para a própria equipe absorver isso. Se for falar de gatilhos com um advogado, ele não vai compreender. Sim. Cara, posso me mudar para um outro bloco aqui? Porque nessa já foi uma meia hora, tá animal, dá para gente ficar aqui perguntando sobre isso um monte, que o Júlio falou 1% só. Mas tem uma parte aqui que eu acho que é bem convidativo, que é como é que você chegou nos 5 mil clientes. Então, a gente vai falar aqui sobre pessoas, vendas, inovação do escritório, você já deu um pitaco aqui. Cara, eu queria começar te perguntando o seguinte, uma curiosidade, tá? Eu gosto muito daquele princípio de rentabilidade, né? Ganhar dinheiro, vamos simplificar, vem de retenção. E hoje a gente tem muito escritório que chega aqui, inclusive, né, a grande maioria dos nossos clientes, eles sempre querem o cliente novo. E você, já tem uma base de 5 mil clientes, que, animal. Eu queria começar te perguntando, como é que hoje a tua captação, quanto representa a tua base que você construiu, assim, sabe? Você fala assim, cara, hoje, cada 100 processos novos que eu ajuizo aqui num mês, 50 vem, da minha base, que eu plantei e o cara indica. Como é que é essa relação, esse equilíbrio entre a base que você tem e os clientes novos? Bom, eu vou abrir o jogo, tá? Eu vou abrir o jogo. Por favor. Eu estou fazendo um reposicionamento estratégico no meu escritório e eu, inclusive, estou mudando aqui o perfil dos meus clientes. Então, eu estou trazendo clientes novos para o meu escritório, porque são esses clientes aí que eu, daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu quero atendê-los, são os clientes que eu quero atendê-los, tá? Legal. Então, hoje eu posso te falar que a maioria dos meus clientes, a maioria esmagadora dos meus clientes são clientes novos.
beleza? Legal. Então isso aqui eu já vou te falar. E não é porque eu atendo mal os meus clientes antigos, mas Sim. enfim, eu estou fazendo uma reformulação do perfil de clientes que eu quero atender, o tipo de demanda Uma que eu quero estratégia atender. ativa que você está construindo. Eu estou com uma nova estratégia, com novos clientes, com... Mas se não fosse o reposicionamento, eles de fato refletem aqueles clientes antigos? Assim, tipo aquela base. Supor que você não fosse reposicionar para novos clientes. A base de 5 mil clientes, trabalhar ela, faz com que você mantenha apenas... Faz que você crescimento mantenha orgânico? desde que você tenha estratégia, tá? Se você... Tá, cara. Vamos falar. Se eu sou um escritório abrangente, se eu trabalho, por exemplo, como a Zeno, que consegue atender em várias demandas, aí sim, a Zeno, se o cliente tem um problema trabalhista e daqui a pouco ele chega e procura com um problema previdenciário, ela vai atender. Se chega e procura com um problema consumidor, ela vai atender. No meu escritório hoje, não necessariamente eu vou fazer tudo isso. Entendeu? Então, Aí eu surge tô parceria e tal. bem, a não ser que eu tenha parceria e indique para parceria, mas o meu posicionamento hoje, eu estou mais do que focado em área, mais do que focado em nicho, eu estou focado hoje, se for ver, em alguns produtos bem específicos, tá? Por uma questão aqui que eu estou cirúrgico mesmo, Sim. tá? Eu estou cirúrgico e estou Estratégia mesmo. comprometido Legal. com... O que você chama de produto? O que é produto para você? Você falou da produtificação desde o começo e tal. Fiquei intrigado com esse conceito. É o quê? É uma ação específica? É uma persona com um problema específico? Tá. Como que você olha? Eu chamo de produto um problema específico que eu resolvo, tá? Um problema específico que eu resolvo. Eu pego um problema pontual, eu estudo muito aquele problema, e eu quero ser o melhor advogado daquele problema. Eu penso, cara, eu vou ser o melhor advogado desse problema, eu vou ser a autoridade e não tem para ninguém. Eu vou ganhar isso aqui e hoje eu sou muito cauteloso nos produtos que eu escolho. Não é qualquer advogado que vai saber resolver isso. Legal. E eu acredito muito nisso. E eu olho o que os outros advogados estão fazendo e falo, esses caras estão lá para trás. Não, Não mas sabe. esse é um Eu conceito sei. legal, porque quando fala um produto, geralmente o pessoal está se referindo à ação. Meu produto é o quê? É uma ação de indenização e tal. Pode Ele se ser. refere ao problema. Não, Enfim, mas pode aqui ser, é diferente. enfim, Aqui é sim. diferente, porque você Porque está olhando... você pode... Aí que tá, como é um problema, eu posso ir vendo É uma soluções, solução. uma solução diferente para aquele problema. Exatamente. Ele é orgânico, esse problema, a solução é orgânica, ela pode ir mudando. Uma hora eu estou extrajudicial, outra hora eu estou Mas quando você judicial. foca no problema, você entende qual que é a foco no dor do problema. cliente, você consegue se comunicar É melhor isso. com ele, você sabe Até onde o buscar perfil, a né? persona. O perfil do cliente, quem que vai te É isso. contratar. É diferente, porque quando você fala uma Enfim, ação, pode ser é a abstrato, ação, o problema pode é ser real. a ação, pode ser a ação. Aham. E hoje, quantos produtos bacana. diferentes você tem lá no escritório, assim, que você atende? Hoje eu estou com 3. Legal. Bem legal. E nesse seu... Só mais uma perguntinha. E nesse seu Não, fica à reposicionamento, você pretende manter esses mesmos produtos para atender um público diferente? Ou agora você está com a ideia de trazer novos produtos também, já que você vai atender outros públicos, outro cliente? Eu estou fazendo um experimento de modelo de negócio também, que eu dependo, nesse meu experimento de modelo de negócio, que o meu negócio, que ele seja atrativo também para trazer especialistas, advogados que fiquem dentro da minha empresa. Porque, afinal de contas, eu preciso dessa base intelectual para trabalhar nesses processos, tá? Se eu conseguir manter uma empresa atrativa para essa base intelectual forte também, sabe? Uma base intelectual forte, que o nosso escritório seja reconhecido realmente como advogados bons que trabalham com coisas difíceis que outros escritórios não fazem, de fato, entendeu? Porque o nosso posicionamento hoje, a Angel defende você, né, uma pessoa, de abusos de grandes instituições. Então, a gente está do lado de quem está sendo abusado por grandes instituições. Mas não, enfim, mas grandes abusos, tá? A gente está mapeando grandes abusos. Bem legal. Grandes abusos. Bem legal. E isso é um contraponto em relação ao que a gente fazia até anteriormente, porque anteriormente a gente não tinha essa limitação. Você trabalhando no Agora a gente está procurando... antigamente eu trabalhava até no volume, agora eu estou mapeando, pô, o que é grande. Sim. O que é um grande problema na vida dela. Bem O legal. que é um grande problema na vida dela. Eu acho muito legal que você troca de chapéu, né? Pensando no que a gente estava falando, que a gente estava olhando estratégia de marketing e vendas, até de construção de produtos. E ao mesmo tempo que você está desenhando esse produto, você está olhando para a sua atividade de gestor de equipes, para entender como que esse produto vai afetar a minha equipe. Tipo, você trocou de chapéu muito rápido numa conversa só. Saiu da figurinha do marketing e foi para a figurinha do gestor de equipes. Já É impressionante tendo o cultura. perfil. É, bem muito legal. Ô, Júlio, deixa eu te perguntar uma coisa, falando nessa parte aqui, você falou que agora vocês vão estar com grandes problemas. Você atende hoje pessoa física, né? O público de Isso. massa. Com essa sua mudança indo mais para os grandes problemas, você acha que vocês vão se tornar um escritório boutique, que vão escolher melhor o perfil dos clientes, mesmo que seja pessoa física, ou vocês vão continuar atendendo na quantidade? Não é porque a pessoa física é massa, tá?
Tá, vamos... Pois é, né? Agora você pegou até a boutique. É um Primeiro conceito, porque sabe? é um conceito... Que é mais assim, a qualidade do que a quantidade. Pois é, porque... coisa mais não, tudo bem, mas é que específica. eu entendo que é um conceito, assim, que... Eu poderia colocar aqui argumentos para... Na verdade, até para dizer que no boutique pode não ter qualidade, entendeu? Porque o que caracterizava o boutique? O boutique caracterizava você fazer tudo de maneira artesanal. Você Sim. fazendo tudo de maneira artesanal, isso é o que dizia que caracterizava. Quem disse que tem qualidade tudo de maneira artesanal? Quem disse? Se você não cria um framework para você repetir aquele conhecimento que você já produziu anteriormente e que pode ter sido um bom conhecimento, você não consegue reproduzir, quem disse que isso é bom? Faz sentido. Se você não está consolidando, fazendo gestão do teu conhecimento, a gestão do conhecimento garante a qualidade. Uma petição de massa com gestão do conhecimento pode ser muito melhor que uma petição de boutique, tá? Então, boutique não quer dizer qualidade. Boa. Boutique quer dizer... Funcionamento. Quer dizer... Marca. Alguma coisa relacionada a branding que, entendeu? É mais Sei lá. posicionamento, né? Enfim, tá. E é bonito de dizer também. Boutique. E tal, mas Tá. é mais O o charme. atendimento personalizado. Tá, eu não vou me enquadrar em nenhuma dessas caixas que você colocou agora, nem de boutique nem de massa. Eu tenho capacidade hoje no meu escritório para fazer... O que eu tenho capacidade? Para fazer ações difíceis e atender muito bem o meu cliente. E tenho capacidade, se eu quiser, para acelerar a ação de massa. Se eu quiser trabalhar numa tese em ação de massa, eu tenho capacidade também, entendeu? Então, Legal. eu tenho hoje capacidade gerencial, capacidade intelectual para fazer Top. o que eu entender que eu posso fazer, entendeu? Aí é uma questão aí que eu posso... Ô, Júlio, você quer perguntar? Manda lá. Se eu falar que você falando isso, me vem porque a gente tem que escolher um, né? Porque pensando exato. assim, Claro. você vai ver marca de... Sei lá, vários produtos no mercado, assim, margarina. Você vai ter a mesma marca fazendo uma manteiga super cara, fazendo a margarina, fazendo a manteiguinha mais ou menos, todas da mesma fábrica, mas criando, né, produtos específicos para certos públicos. Até Você grandes marcas hoje, tipo a Louis Vuitton, Chanel, a Gucci. Tem algumas dessas grandes marcas que elas estão fazendo produtos um pouquinho, num custo um pouco menor, para atender outra Mas parcela do vou mercado. compartilhar com vocês, então, um desafio de branding que eu tive agora, porque, enfim, com essa revisão de posicionamento, eu comecei a olhar como que eu me comunico com a minha marca. Até um tempo atrás, na minha marca, eu utilizava, muitas vezes, termos muito próximos até de gírias, sabe? Até gírias, muito emoji. Eu utilizava uma versão da minha marca, que era uma versão com 2 cores nela, para deixar uma marca mais democrática, mais acessível. Hoje, se você entrar lá no nosso site, você vai ver que eu utilizo uma versão monocromática, porque eu já estou pensando uma versão mais sóbria, porque ele já vai, em tese, ter ali um impacto mais, ali, digamos, em tese, puxando para boutique, assim, para autoridade, tá? Enfim, mas isso falando um pouco de branding, tá? Mas, enfim, falando um pouco umas repercussões de branding em relação a isso, como que eu vejo ali a marca, É tá? legal como você pensa em tudo na tua estratégia, né? Então, você vai mudar um pouco o perfil do teu público, mas você pode atender várias causas aí, tem as suas teses, e isso você se preocupou em trazer também para o seu posicionamento de marca, né? Então, você junta tudo que você... a tua estratégia ela é completa E outra? e atua em diversas áreas. E dentro do digital, você consegue construir uma estratégia especializada, né? Porque por onde vai chegar teu cliente? Pensar onde ele vai passar dentro da várias experiência, portas de você pode fazer ela personalizada para ele, cara. Perfeito. Sim. Isso você Perfeito. sabe, você pode fazer ela personalizada. Por onde ele chega, qual é a jornada dele. Você pode Sim. fazer especificamente para ele. Ô, Júlio, antes de a gente cair em pessoas aqui, para a gente explorar um pouco de como... Até coloquei aqui a pergunta, mas eu vou deixar ela para daqui a pouquinho, tá? Como é que as pessoas... O que você faz para as pessoas querem trabalhar com você, crescer no seu escritório junto contigo, comprar o teu sonho, né? E seguir em frente. Queria te perguntar o seguinte, para a gente falar um pouco mais de vendas ainda. Olhando para trás, até falei nos bastidores, eu falei, vou soltar essa pergunta para você no ar. O que deu certo e o que não funcionou? Porque muita gente está ouvindo o podcast, certamente conhecendo os advogados, vai falar assim, caraca, 5 mil clientes, quero ter também. Mas como é que ele conseguiu? Essa é a pergunta. Então, olhando para trás, você tem um histórico no marketing animal, a gente já brincou aqui até nos bastidores, eu estive lá, inclusive, visitando o Júlio, no momento em que eu sabia um pouquinho sobre o marketing jurídico, ele já sabia um montão. Então, puta, cara, assim, você sabe um monte de coisa. Olhando para trás, o que deu certo? Que fez com que você conseguisse toda essa base de clientes? Assim, o que você olha para trás e fala, putz, isso aqui não funcionou, não faria hoje. Como é que seria a tua estratégia hoje? Uma pergunta de bate-pronto, assim, O cara foi lá atrás, outros falou, caramba, tem que pegar um histórico aqui. Bom, eu dei um spoiler aqui inicial e eu vou repetir. O fato de eu ter trabalhado
pensado dessa maneira assim já, ou em nicho ou em produto, isso me ajudou, porque de certa maneira eu consegui reproduzir a minha produção intelectual mais vezes, tá? E isso deu Se tornou certo. escalável. Né? Isso, tá? Certo. Isso daí foi um ponto aí que... O que você errou nessa... Não, mas desculpa te cortar. Seria errado eu dizer assim, tipo, ó, eu tenho 5 mil clientes, estou supondo aqui, tá? Talvez o número seja... E 1.500 clientes são de uma mesma causa, de um mesmo produto, ou uma variação do produto. Por isso eu consegui repetir a minha... É mais ou menos essa linha que ela Ok. falou, massa, né? Massa, eu consegui perfeito. fazer algumas Foco ali, né? estratégias relacionadas à massa, né? Boa. São teses repetitivas, enfim, eu já consegui fazer isso lá atrás, coisas que agora parece que é muito fácil, né? Todo mundo fala disso, né? Agora parece que é muito fácil, mas lá Sim. atrás não era bem assim. Tá. Hoje, com o acesso à tecnologia que a gente tem, é muito mais algumas simples do coisas que em parece, 2010 né? fazer... Dá pra dizer que você tinha uma linha de produção, entendeu? É Tinha uma linha isso, de eu já produção. pensei dessa maneira, tá? Perfeito, bem legal. Tá, cara, e hoje, o que pô, tem uma coisa meio coach, tá? Mas eu acho que eu como Júlio mesmo, tá? Então, enfim, né? Já que eu tô falando aqui, e é uma conversa, coach aí. eu acho que eu criei em mim algumas crenças limitantes, assim, sabe? Ó, bem coach mesmo, né? Eu nunca fiz coach, Não, mas não tem enfim, problema. eu acho que eu criei algumas crenças Legal, essa é a limitantes, intenção. cara. Eu vi com preconceito algumas coisas. Eu, por exemplo, durante muito tempo, eu não fazia preço de honorários, assim, eu queria trabalhar muito pelo resultado, sabe? Você achava que isso poderia atrapalhar a sua... Poderia não seu fechar fechamento? contratos, eu fiquei olhando muito em número de contrato e não em valor de negócio. Olha aí que legal. Olhei muito em número de contrato, não em valor de negócio. Há um ano atrás eu estava olhando outras métricas de vaidade, né? Agora, termos da moda, né? No fim da tarde, eu só estava olhando em métricas de vaidade, né? No fim da tarde, eu só estava olhando em métricas de vaidade. Entendeu? Enfim, né? Você tá botando uma camiseta, é um hein? perigo. É um perigo. perigo. E, enfim, ali como advogado eu tive essa experiência. Agora, estou vivendo agora. Deixei um pouco de lado o meu financeiro, não cuidei bem do meu financeiro, cliente inadimplente. Olha aí, coisa prática, cara. Sim. Eu deixei Sim, cliente pois é. inadimplente ali, cara. Muito cliente sem pagar e trabalhando para cliente. Tinha termos dentro do meu contrato, isso daqui. Enfim, quando você trabalha com questões repetitivas, você sabe exatamente quando cobra, você consegue cobrar com mais facilidade. Até nisso ajuda. Agora, mesmo assim, eu tinha aquelas questões que não eram repetitivas, que são questões customizadas, que você faz um contrato customizado. Quando acontece X, eu cobro X. E aí, se eu não... Como é que você acompanha isso? Como acompanha isso? Cara, eu tenho um monte de coisa assim que eu não cobrei. Esse erro a gente cometeu também. Personalizar algumas depois, coisas que como a é gente que não cobra, conseguia né? Como controlar. cobra, e aí você começa a juntar ali a tua vida pessoal com a tua vida, agora coisas que eu estou vivendo na minha vida pessoal, tá me trazendo a olhar financeiro, tudo eu estou vendo vários pontos aí em que eu falei, tá? Então, enfim, de quem fez um escritório que cresceu, que colocou outras pessoas, que delegou, que cuidou, por exemplo, do conhecimento, da passar a parte intelectual, mas que deixou, por exemplo, o financeiro do lado, porque nunca olhou tanto para o financeiro, sempre teve outras preocupações, eu fui falho nesse aspecto. Ah, mas bem legal, de cara limpa contando o que acontece de fato, né? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se vocês querem perguntar para ele, mas assim, tem um negócio que me chamou a atenção antes de falar de pessoas, que eu até botei na pauta, assim, equilíbrio entre prolabore e êxito, né? Tipo assim, cobro um pouco na frente, ou aposto tudo lá no final e tal. Se hoje você pudesse, olhando para trás, para o Júlio lá do começo, falar, Júlio, dá uma equilibrada aí, cara. Um você fecha cobrando alguma coisinha de entrada, outro você fecha no êxito. Não vai apostar tudo no êxito, que pode ser que isso não dê certo, lá na frente você cai do cavalo. Por que eu até te pergunto isso, tá? Se existe um percentual, alguma recomendação. A minha irmã se formou em Direito, eu fui dar uma mentoria para ela sobre isso, eu falei, olha, toma muito cuidado, fale com outros advogados. Não sei dizer para você isso, tá? Em números, mas foi um ponto que eu chamei a atenção dela, porque eu já vi vários amigos que começaram a advogar e passaram por isso. O cara no começo estava empolgado, ele aceitava tudo. E ele aceitava tudo no êxito. E daqui a pouco ele estava trabalhando que nem um cavalo e não via dinheiro. E ele não conseguia trabalhar para o cliente novo, para o labore, ou para o cliente do consultivo, do recorrente. E aí ele entrava numa armadilha. Fala, não tem dinheiro, mas tem um monte de coisa para receber. Como é que eu faço agora? Eu caí nisso. Eu fiz isso, então mais um aí para contabilidade. Como é que é isso, Júlio? Olhando para antigamente. Bom, como essa conversa que provavelmente aqui uma grande parte que vai escutar é de advogado, então, cara, a minha história ali, como eu comecei, é um negócio praticamente bizarro, tá? Você falou de êxito. Eu fui um cara que eu comecei pior que êxito. Eu comecei ganhando praticamente só sucumbência. Eu entrava com uma ação
que eu ganhava lá no final só sucumbência, tá? Só sucumbência, que é aquela parte que não é nem o teu cliente que paga, é só a outra parte. Só lá a parte que é condenada que paga. Você sabe disso. Não tinha, essa ação ela não dava, tá? Eu entrava com uma ação e se eu pegava lá um documento, eu analisava, na verdade eu entrava com uma ação, pegava o contrato bancário e depois eu entrava com uma revisional em cima do contrato bancário. Mas o meu grosso era ação de exibição de documentos, eu pegava o contrato e ganhava a sucumbência. Eu vivi disso daí nos meus primeiros anos. Eu comecei disso. Como que eu comecei? Cara, eu tinha um carro, vendi um carro, peguei dinheiro em banco, paguei, enfim, eu girei o capital dessa maneira, tá? Eu fiz isso e isso criou essa crença limitante minha que perdurou durante um bom tempo, mais de 10 anos. Isso que eu falei, olha o que fez na minha vida isso. Caramba. Olha o que fez na minha vida, tá? Mas eu não tinha marketing digital nessa época, eu não tinha autoridade e eu não... Cara, não tinha relacionamentos, enfim, não sabia exatamente como eu poderia valorizar o meu passe ao ponto de cobrar um honorário inicial. Quem pagaria o honorário inicial? Hoje pago para mim. Hoje eu falo, eu prefiro não fazer nada, entendeu? Eu prefiro, minha hora não fazer nada mesmo, eu falo, se não for para ganhar, não prefiro fazer nada. Sim. Entendeu? Tem mais segurança, né? Mais tranquilidade. Mas naquela época eu não via como eu receberia. Então, enfim, falar Sim. que precisa cobrar, tá, mas quem que vai pagar para você? Por que vai pagar para você? Por que paga para você? Se tem um outro que não cobra, sei lá. Por que vão pagar para você? Aí é uma questão essa. O que vão fazer para pagar para você? Isso que eu ia te perguntar. Não sei se você errou no começo da tua jornada. O que vão fazer? Eu sei que eu me virei nos 30. Eu paguei juros pra caramba, emprestei dinheiro de banco, fiz uma sociedade. Até hoje eu estava falando com a Cláudia que o meu primeiro sócio, ele era um cara que cuidava do financeiro. E ele não ia deixar ter toda essa inadimplência que acumulou. Não ia. Porque ele cuidava muito do financeiro. E ele, entendeu? E eu fazia a parte jurídica e cuidava do marketing. Cara, ele é um cara, eu sou muito amigo dele e tudo. E ele tá voando também com outras coisas que ele faz da vida. E ele não ia deixar isso acontecer. Entendeu? A gente, enfim. Tava cuidando ali, né? Eu estava cuidando, entendeu? Mas aí entram outros aspectos, né? Se pudesse, eu hoje tenho essa estratégia, que eu compartilho hoje. Hoje, para mim, para ser qualificado, o meu cliente, ele tem que poder pagar a taxa de entrada. Eu chamo taxa de entrada. Se não pagar a taxa de entrada, não é meu cliente. Ponto final. Então, por isso que eu falei, toda essa base de cliente que eu fiz, talvez não me sirva, pois não me sirva, mas hoje a gente vive num mundo capitalista, a gente vive de dinheiro, né? Fazer o quê? Talvez não me sirva, porque será que ele vai estar disposto a pagar, sendo que na experiência anterior ele não pagou? Por isso que eu falei, eu estou tentando que renovar a minha base. Bem legal a tua percepção. Mas eu gosto desse depoimento, porque eu não acho que tem uma resposta certa. Não, se você deve ou não cobrar a taxa inicial. Porque no final do dia é um ativo. Você investiu, então você torrou dinheiro seu, quem pegou carro, ganhou mal e tal, para você conseguir investir nessa carteira de processos que você via que lá na frente iam te render, claro, com uma margem de risco, né? Tem que calcular. Se você errar, pegar um monte de ação merda e não tomar nada, mas é um risco, como tudo na vida é risco, né? Você não vai sair da vida vivo, então tem que calcular, tudo é risco. Tem que saber fazer o cálculo. Eu até tenho uma curiosidade, mas termine. Não, mas esse é o ponto, sabe? Porque às vezes o recém-formado ele me pergunta isso e porque tal especialista falou que tem que cobrar, porque ao vitar honorário, se você não cobra a taxa inicial. Mas cara, o recém-formado não tem autoridade. Ninguém cobra honorário e você vai ser o idiota que vai querer cobrar, na minha visão, e vai perder cliente com isso. E vai cobrar quanto? Daí deu óleo também, quando eu comecei a cobrar os honorários iniciais, eu falo, não, eu cobrava uns negócios que eu falei, nossa, não acredito que a gente cobrou isso para pegar essa bomba. Eu falo, meu Deus, vai cobrar o quê? E acho que está cobrando ainda. Uma curiosidade, eu sei que essa resposta tem um grande depende, tá? Essa pergunta tem um grande depende como resposta. Mas você olhando assim, com base no teu, tá? Consumidor imobiliário ali, enfim, os processos que você atuava, quantos por cento você conseguiria olhar e dizer assim, cara, mais ou menos, para um cara que vai atacar no varejo, vai atacar o consumidor, sem causas muito específicas aqui, qual que é o percentual que ele pode considerar? Assim, a cada 10, cara, considere que você vai ganhar no máximo 5. Tem um número assim que tiver em mente ou não? Para o cara que está nessa situação, assim, sabe? Que vendeu tudo no êxito. Fala assim, cara, metade eu não vou ganhar. É um grande depende, mas se fosse para você dar um número assim que seja próximo da tua história, como é que foi? Daí eu vou dar ouro aqui, né, cara? Eu vou jogar ouro, né? Porque eu vou ter que falar agora com base em como eu penso e como eu tenho atuado, né? Sim. Enfim, é o seguinte, isso você pode mitigar, tá dentro da tua mão mitigar isso daí, beleza? Opa. Tá dentro da tua mão. Você pode, obviamente, antes de entrar com uma ação, esse depende, a resposta é advogado preguiçoso que não estuda, tá bom? Porque no mínimo você pode classificar
No mínimo, a classificação, já que a gente está falando aqui de Curitiba... Pois é, o Matheus nunca vai falar depende aqui, nunca mais vai falar depende. A classificação aqui, para que quem usa CPJ, aí lá está a classificação provável, quer dizer, praticamente certo, provável, possível e remoto. No mínimo, você pode usar isso. Não está escrito depende lá. Sim. E aí você pode criar... Manda um relatório criar critérios objetivos para você colocar isso aqui. E no mínimo, você pode usar a tua inteligência para criar critérios objetivos pesquisando aquilo que já aconteceu na história com base num caso parecido daquele e ter uma interpretação usando a tua cabeça para saber aonde pode chegar isso. Tá? Legal. Então, você pode fazer um estudo, tá? Que eu chamo de uma análise estratégica jurisprudencial, beleza? Eu chamo assim e ensino quem trabalha comigo a fazer isso, tá? Porque lá no escritório me preocupa em ensinar. A gente chama de valuation, que seria o depois, valuation da carteira. quando vira uma ação, daí no teu estoque vai virar um valuation. Quando vira um processo no teu estoque, mas antes de você assumir essa bronca, você faz essa análise para você diminuir esse risco, tá? Beleza, enfim, aí você pode começar a ter uma ideia com base naquilo que já aconteceu, né? E é claro que a jurimetria... Preço, né? Oi? Tabela de honorários, fala assim, cara, isso aqui é garantido, tiro certo, vamos colocar aqui. Eu posso, dependendo do tamanho da causa, flexibilizar. Aí vai a estratégia, aí depende da estratégia que o cara quer assumir, né? Uma questão de número, igual o Matheus falou, cara. Você pode ver que algumas coisas você vai ter uma probabilidade de gastar 70%, algumas coisas você tem probabilidade de 50%, 40%, enfim. Cara, é tudo questão de estratégia daí, Guilherme. Tem que ver o que você está querendo assumir. Eu estou querendo perder menos, tá? Na minha ideia, por exemplo, eu quero perder o mínimo possível. Tomou muito socão Cansei na cara, de perder esse processo, eu quero ser advogado que ganha processo, eu quero que a hora que o cara vê, putz, sou esses caras, me ferrei. Esse cara só ganha processo. Entendeu? Eu quero ser esse advogado raiz que ganha processo. Legal. Então, entendeu? Em avaliação, assim, o nosso método de avaliação é super simples. A gente criou 3 fatores que tem que avaliar para dar o valor de uma ação, né? Cada um tem que criar sua metodologia, né? De 1 a 5, 1 a 10, e daí você faz uma média ponderada de tudo. Mas é jurisprudência, obviamente, né? Como é que está a jurisprudência, como é que a jurisprudência se posiciona nesse sentido. Então, jurisprudência totalmente favorável, simulada, nota 3. Jurisprudência oscilando, você não tem como ter uma posição clara, nota 2, e jurisprudência negativa, nota 1. E aí os outros 2 fatores que fogem um pouco do padrão é valor... o credor, o devedor, na verdade, né? Qual que é a solvência desse devedor, e daí você tem várias ferramentas para estudar isso. Você está pegando contra um banco, um super devedor, credor altíssimo ali, você pode ficar tranquilo que você vai ganhar e vai levar para casa. O famoso ganhou, mas não levou, né? Que acontece bastante. E 3, questão de prova. Se é um processo que depende de produção probatória. Então, bem simples e perfeito, velho. Pois é. Animal. Entendeu? Qualquer mas um é isso aí, é o método. Isso. Eu também tenho lá o meu método também, que basicamente vai passar por esses princípios. Pagar, né? E se você tem como provar. Exato. Porque se for um processo só documental, nossa, nota 3. Você não depende de testemunha, depende de instrução, maravilhoso. Então, com isso, o cara já conseguiria ter uma boa noção da carteira dele, se está saudável, se não está, e quanto que ele pode cobrar. Isso daí. E dá para pôr mais coisa. O Júlio deve ter mais uma penca de critério lá. Mais uma penca, tem algumas, enfim, mas vai por esses princípios, né? Novamente chegando nos princípios mesmo. E aí uma questão de estratégia de negócio, até que ponto você está querendo, enfim, é uma questão de cálculo daí, né? Mas hoje, como eu vejo, cara, eu não quero ficar perdendo processo, entendeu? Sim. Ponto. Eu como advogado, olhando como advogado, eu não quero ficar perdendo processo. Perfeito. Julião, antes da gente finalizar aqui esse bloco, cara, que tá animal, eu não posso deixar de te perguntar sobre pessoas. O que faz as pessoas quererem trabalhar no teu escritório e crescer com você? Né? No sentido de falar assim, cara, eu vou atacar desta forma aqui, como é que você vende isso? O que você recomenda? Eu marquei algumas coisas que, exemplo, no começo você falou até do bancário, né? Pô, te dou um percentual relevante do processo. Hoje tem a possibilidade, né? Não só hoje, mas antes também tinha que virar sócio, propósito, cultura. Como é que é, cara? O que você recomenda? Tá. Meu básico aqui, cara, eu quero sempre tentar fazer com que o colaborador, ou quem está trabalhando comigo, tente ligar uma luz ali no futuro dele para ver aonde ele quer estar e tente fazer com que eu veja isso também, fale para mim, primeiro ele faça o exercício, né? Eu tento fazer com que ele faça esse exercício, tá? Para que ele veja aonde ele quer chegar. E eu também analiso para ver se a empresa consegue fazer ele chegar aonde ele... consegue ajudar a ele chegar naquele ponto. E aí a gente tenta alinhar essas duas coisas, tá? Então, o básico é isso daí. Cara, aonde você quer estar? Será que a empresa consegue te ajudar você a chegar naquele ponto? Isso aqui é o básico, isso aqui é o que está acima de tudo, é esse ponto.
E aí a gente vai criando os mecanismos que estão abaixo disso para alinhar isso daí. Isso é Beleza? a etapa de entrada. O cara tá entrando. O tempo inteiro. todo. Porque o tempo inteiro da tua vida você está mudando, você tem que estar fazendo isso. Isso eu chamo de Você alinhamento muda. de expectativas. Você Sim. muda, você muda. Eu estava ontem falando com uma pessoa que... Eu estava no escritório, quando estava na faculdade ainda, e isso que você falou agora bateu assim perfeito, porque eu ia ser promovido, ia ser efetivado, né? Estava quase me formando. A advogada que foi minha primeira mentora... Achei que era ontem que você ia ser promovido. Não. Ontem eu contei essa história pro pessoal e ela ficou na minha cabeça. E a minha mentora, que até hoje, assim, é uma pessoa que me ensinou tudo que eu sei na parte jurídica e tal, ela veio e me falou, cara, consegui para você, sabe, você vai ser efetivado. E ela desenhou para mim, tipo, daqui a um ano você vai ser efetivado, daqui a 2 anos você vai virar sócio, advogado júnior, não sei o quê. E desenhou minha trajetória pelos próximos 15 anos. Que quando eu entrei lá, era isso que eu queria. Tipo, 2 anos atrás eu tinha entrado. Era isso que eu, tipo, porra, era meu sonho. E quando ela me falou isso, cara, pareceu que minha vida fez um zoom, assim, fora e, tipo, meu, você não quer isso mais. Tipo, o que você tá fazendo aqui, sabe? Por isso que é importante esse alinhamento, porque eu saí de lá no momento que eu consegui o que eu queria quando eu entrei, sabe? Eu ia perguntar essa questão do alinhamento, de quanto em quanto tempo vocês fazem isso e em qual período? Tipo assim, agora a gente vai fazer um alinhamento para como você gostaria de estar daqui a 5 anos, ou daqui a 10, ou daqui a 15, igual você falou. E de quanto em quanto tempo vocês revisam isso? Tá. Bom, isso aqui eu me preocupo muito em preparar minha liderança, né? Então, isso aqui também é uma... a gente faz a avaliação de check-in, eu chamo de check-in de desempenho, a cada semestre, tá? Então, a cada semestre a gente faz um check-in de desempenho, então, obrigatoriamente, você vai ver como esse cara se comportou culturalmente, como foi o alinhamento dele cultural com a empresa e como foi as entregas dele, tá? Isso semestralmente a gente vê, beleza? Mas a gente tem ali estímulos para que ele faça, por exemplo, que haja rituais de 1 a 1, mensais ou quinzenais, de acordo com a maturidade do colaborador. Um colaborador mais imaturo, você pode fazer quinzenalmente, ou às vezes até semanalmente, depende do processo, tá? Às vezes você quer acelerar um cara, você vai fazer isso até semanalmente, depende de como tá. Beleza? Mas onde eu quero chegar? Isso aqui depende também da maturidade do líder, ver qual é o momento do liderado, tá? Você vê que o cara tá ali meio brocochô, tal, você chama ele, pergunta aí, cara. Eu montei também ali um sistema que eu já jogo ali, já chamo o cara e mando ele responder algumas perguntas, para eles, tipo, responder mesmo, tá? E aí, o que você quer, tal, mais ou menos assim, né? Uma série de perguntas, e a partir dali eu tomo as decisões, entendeu? Isso depende, eu não fico colocando, eu não coloquei isso como meta, cada tanto tempo vamos fazer isso, tal, não vou engessar porque isso vira aquela coisa chata, que todo mundo faz por obrigação, tem que tomar cuidado com as coisas chatas, tá? Isso daí é coisa que parece que é feito né? Tipo, vira um monte de coisa feita assim para quem não pensa, sabe? Coisa feita, sei lá, desculpa o termo, para burro, que não pensa, que isso não vai para frente. Funcionou, sei lá, para aquelas empresas com 1.000, com 2.000 colaboradores, assim, que você tinha que ter mas não é o tipo... Outra época, não é o perfil do colaborador. Eu quero que o meu líder tenha... E às vezes, na verdade, eu quero mais. Eu quero que, como eu quero trabalhar com empresa de protagonistas, eu quero que, às vezes, o meu próprio liderado fale, cara, preciso conversar contigo. Sim. Cara, eu quero um aumento. Você quer um aumento? Por que você tem que ganhar mais? Vamos conversar. Massa que você quer um aumento, eu também quero que você ganhe mais. Por que você quer mais? O que eu preciso para poder te pagar mais? Vamos ver aí. Vamos alinhar esse jogo. Vamos ver, agora é a hora. Puta, um cara pedir um aumento para mim é massa pra caramba. É tudo que eu quero. Mas vai vir pedir um aumento para mim. Se prepara. Né? Sim. Não é bom pedir um aumento? Com certeza. Aí, ó, peça um aumento. Bem legal. Julião, tem mais umas 2 perguntas aqui para a gente caminhar para a reta final. E tem uma, só para... A gente falou um pouquinho no começo sobre isso, assim, mas eu queria te fazer de maneira mais direta, assim, porque a gente fala aqui para... 80% dos advogados são muito pequenos, né? São advogados muito pequenos. E a gente quer... Aqui? Meu? Assim? Assim? Tá bom. Legal. Não tem problema. Aqui assim, né? Tá bom, legal. E aí o que acontece? O cara que está começando, ele ouviu esse podcast, inclusive, diga-se de passagem, está animal, muita informação relevante você trouxe. O cara tem que ouvir umas 2, 3 vezes aqui, eu mesmo vou repetir aqui para poder captar alguns pontos que você trouxe. Mas eu queria te perguntar o seguinte, primeiro passo do cara lá atrás, assim, olhando para o júri de antigamente, e para o cara que está nesse momento, que o contexto é diferente, né? Sim. A gente olha hoje para a advocacia, tem bastante gente, tem oportunidade, tem,
Mas tem muito advogado sofrendo com isso, né? Então, fazer essa pergunta para você dar um contexto final, já deixar a tua mensagem. Mas por onde o cara começa, assim, sabe? De tudo que você trouxe, assim. Se ele começa vendendo, ele começa fazendo exatamente o quê? Ele vai buscar, sei lá, um marketing. O que você faria, assim, um passo a passo bem basicão? Para o cara que está meio perdido ainda. Onde é que ele se encontra para ele, daqui a pouco, né, ir migrando para outras etapas, assim, dando um contexto final do que você trouxe para a gente aqui? Não sei se você quiser, eu faço a pergunta aqui de maneira diferente, simplificando. Eu acho que ele quer uma dica pro recém-formado. Tipo... mais ou menos isso, pro cara reiniciante, assim, sabe? Que está numa fase que você já passou por muita coisa. Iniciante, ele tá... Vamos tentar ser mais cirúrgico em relação a esse... Ele está empregado ou não está empregado? Não, ele quer advogar. Ele quer advogar. Ele quer advogar. Ele quer abrir um escritório. Abrir o escritório, tá na fase inicial, aquela fase de dilema. Você sabe os primeiros 2 anos que o cara não vai nem para frente? Cara, eu vou ser direto. Vou ser direto, tá? Ele é recém-formado, ele quer abrir o escritório. Ele vai fazer besteira com a vida dos outros, tá? Agora eu vou ser polêmico pra caramba, beleza? Trabalho aí com... Beleza, eu abri um escritório lá atrás, praticamente recém-formado, tá? Mas eu trabalhei com uma demanda, praticamente com 2 demandas, com foco no problema. E trabalhei muito tempo até eu começar a pegar casos diferentes. E com foco no problema. Beleza? E a advocacia é uma profissão que, com a experiência, você começa ali e que tem problemas da vida real. A gente trabalha com a vida real, como eu estava falando. Sim. Tá bom? Você trabalha com problemas da vida real. Talvez agora você é até conservador falando isso daí, mas é a realidade. Estão vendendo agora essa história de que você vai empreender, de que você vai ganhar dinheiro, que basta fazer marketing. Tá, e quem que cuida lá do processo? Você pega um puta num processo com uma puta responsabilidade e vai lá fazer besteira. Porque, entendeu? Porque você vai pegar ali um modelo de uma petição, porque você acha que ele é fácil, pegar o modelo, vai lá, perde prazo, vai lá, faz uma cagada aqui, outra cagada ali e perde o processo, tá? Então, enfim, não é porque hoje eu tenho escritório e contrato, mas eu acho que deveria se preocupar em realmente aprender a trabalhar ali e tal, buscar ali, aprender a ganhar o processo, né? Aprender a trabalhar, enfim, eu já tenho essa visão um pouco mais aí daí, sobre esse aspecto aí, aprender a ganhar aí um processo, aí aprender a trabalhar ali, aprender a pegar de frente ali uma petição e ver se ganha, porque eu falei que ele vai enfrentar cara que vai entrar no jogo para ganhar mesmo, porque a minha preocupação hoje é o cara tremer a hora que vê, se vê ali o timbre ali, saber que pegou bomba, entendeu? E, pois é, cara, é uma visão que eu tenho em relação a isso, tá? Sim, porque marketing, tá todo mundo falando, e ó, entra no teu Instagram, olha, vem aqui e tal, fica milionário, compra o Porsche em um ano, compra o Porsche em um ano, tal, faz isso, faz aquilo, isso daí, beleza, e depois, como que cuida tudo aquilo? Sim. Entendeu? Como que cuida dos processos? Enfim. Tua visão, assim, tipo, resumindo, seria ganhar experiência, primeiro. Ganha experiência mesmo, as coisas vão acontecendo, ganha experiência. Uma responsabilização outra moral coisa, e tal também você traz. não há nenhum problema, entendeu, em você trabalhar dentro de uma organização. Na minha organização eu tenho um valor, por exemplo, como intraempreendedorismo. Eu quero valorizar lá quem empreende lá dentro. Na Zeno também, deve ter provavelmente. E há outros papéis para você exercer lá dentro. Lá dentro também, se quer fazer marketing, procura uma organização onde você pode fazer marketing, por exemplo, e que você está seguro que você não vai estragar com o direito da parte. Agora que a gente se preocupa em fazer marketing, ficar fazendo artigo no Juros Brasil, ele pega o processo e faz o que com ele? Pega o processo e faz o que com ele? Eu acho que é o defina a sua prioridade e se conheça. Porque você quer aprender marketing, você vai estar abrindo mão de aprender outras coisas. Esse é o ponto, né? Então, você quer ser o advogado que vai estudar marketing no começo, você vai precisar de uma estrutura de alguém que saiba advogar. Sim, talvez um sócio com mais experiência. Pode ser. Faça um casamento com um sócio experiente. Pode ser Cara, bela reflexão. Que porrada pro cara. Pode ser uma solução, pode ser uma solução. Enfim, não tem fórmula mágica, não tem fórmula perfeita, né? Mas eu tenho uma visão em relação a isso, conhecendo, vendo a atuação de advogados em início de carreira, vendo depois a entrega jurídica deles, tá? Estou falando e olhando na prática como eu vejo e junto comigo tem outros advogados também que veem da mesma maneira. Talvez não falem. Eu via muito processo assim. A pessoa tomando bala por motivo bobo. Cara, mas isso vem muito de encontro, assim, a gente vê não só no direito, mas em qualquer outro negócio. O cara, ele subestima a capacidade dele, né, de resolver aquilo, como se ele transformasse aquilo em algo simples. Né? Então, ele superestima, né? E aí ele subestima, de certa forma, a facilidade, né? A complexidade que aquilo é, né? Então ele pega uma causa simples, eu sei porque tem pessoas próximas também que fazem isso, no começo o cara acaba pegando um pouco de tudo, então o cara pegou lá, exemplo, né? Pegou um uso capião. Mas às vezes o cara não estudou aquilo o suficiente. Então ele que é o que você trouxe, que eu achei animal, assim.
a responsabilização moral dele, você está responsabilizando moralmente o cara aqui. Será mesmo, cara, que você consegue? Ou será que você fechou isso pensando na grana e está esquecendo o tamanho da emoção, o tamanho da responsabilidade que você tem com aquela família que está entrando com o processo de uso capião? Você está sendo irresponsável. Então você está provocando uma situação aqui extremamente massa e aí conecta com tudo que você falou. Parece que vem com tudo que você falou, que você fala assim, cara, eu fui... além de eu repetir intelectualmente aquilo que eu aprendi lá. Então, eu tinha um processo aqui, 2 causas de começo de carreira, sabia, já tinha ganho, sabia como fazer, sabia como vender, foquei nelas. Ao invés de eu tentar focar em vender um monte de coisa, que talvez eu não fosse responsável moralmente. Você então, consegue top aprender, pra caramba. Você consegue legal. aprender uma ação, você consegue fazer aquilo e melhorando, mas você Isso. não consegue fazer tudo. Exatamente. Enfim, Esse é o pode difícil. ser uma estratégia, Sim, né? sim. Enfim, é isso que eu tô Não, falando, não mas- existe. mas eu Mas acho tem que tomar que- cuidado, porque Porque muitas... a gente legal. ouve muito assim, o médico, eu escutar açougueiro, sabe? Que o cara, pô, virou, não sabe o que tá fazendo, causa desastre. Isso chama atenção, porque, pô, é na pessoa, deforma. Mas no direito é a mesma coisa. Só que o nosso impacto, ele é, tipo, oculto. Porque a pessoa, ela não sabe que o advogado fez cagada, a outra parte não vai avisar. Então, a pessoa nem sabe que ela foi prejudicada, muitas vezes, por um advogado inexperiente. Muito bom. Julião, você vai, de imediato eu vou te falar que você vai ter que voltar, hein, cara? Ficou devendo aí bastante Vai coisa virar ainda. sócio também de Não carteirinha. não deu tempo de perguntar. Você tem muito mais coisa para entregar. Foi animal, assim, bem reflexivo, assim. Nossa, adorei. Bem top, bem top. Vou pedir para você deixar uma mensagem final aqui para a gente não ultrapassar muito a 1 hora, também não gastar tanto teu tempo. Obrigado de antemão já pela tua presença. Deixa uma mensagem final, como é que as pessoas te encontram e deixa um recado aí. Eu nem ganhei mais obrigado, você viu? Não, calma, vou agradecer você já. O cara vira sócio, né? Fala aí, Julião. Guilherme, bom, a mensagem final é agradecer a vocês também por fazer eu pensar aí mais um pouco, na verdade, que o momento também é pensar, enfim, dar a liberdade de eu poder me expressar. Eu estou vivendo um momento também que eu, particularmente, eu dei uma afastada também, aí eu não, é sincero mesmo que eu vou falar, e eu tenho escolhido melhor que as coisas, desde o posicionamento do meu escritório, as coisas que eu quero fazer na minha vida, e o fato de eu estar hoje aqui é porque eu considerei que seria um acréscimo para a minha vida também eu vir falar sobre isso daí. Na verdade, não me preparei nada, até fiquei com um certo receio. Eu perguntei para o Matheus, pô, mas vocês não tem nenhuma linha? Eu perguntei para ele, no freestyle e tudo. Quero agradecer, na verdade, pela oportunidade, que foi bom para mim também pensar um pouco e falar algumas coisas ali que estava até certo ponto engasgado, como esse último ponto aí. Obrigado por dar a oportunidade de falar. Imagina. Que alguns outros advogados vão escutar isso. E é interessante, porque eu acho que eu tenho essa oportunidade de vir falar, porque eu tô com um pé lá atrás, né? Porque eu acho que eu sou um pouco mais antigo, né? Mas eu chego aqui com o Matheus, que é super novo e tem uma visão uma visão de agora para frente, e ainda eu posso trazer um pensamento que eu falo com os advogados antigos, eles pensam muito sobre isso também, e eu levantei um pouco a bandeira do que eles pensam, tá? Agradecer vocês, então a mensagem final é agradecer vocês mesmo pela oportunidade. Bem legal, bem legal. E Matheusão, valeu, né? Mais uma vez aí, sócio. Obrigado, Boletão, vai chegar lá em boleto, hein, cara? Mas eu gostei, Júlio, gostei bastante. Assim. Algumas coisas, até quando o que você falou no final, eu tô aqui vai aprender. Primeiro você falar marketing, aprende marketing. E você chegou e deu uma paulada e falou uma visão que faz sentido pra cacete também. Gostei. Ju, recados finais aí, como é que é? Tranquilo? Só agradecer vocês, foi um papo sensacional, gostei bastante, quero que você volte, inclusive, Júlio, foi muito bom. E para quem está nos assistindo de casa, se quiser acompanhar os nossos episódios, pode olhar os nossos podcasts através do Spotify ou através do nosso canal no YouTube também, ou nos acompanhar nas redes sociais, o nosso arroba é @trimind_marketing jurídico, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Tchau, pessoal. Boa, hein?